Palmeiras e Flamengo foi o puro entretenimento. Fala pessoal, que tá falando é o Matheus, e hoje nós vamos fazer a análise de Palmeiras 3, Flamengo 0. A partida que aconteceu no Maracanã, hoje aconteceu a partida aí, né? E vamos fazer uma análise aí breve, rápida, para não se prolongar muito, porque já tô com sono, a verdade é essa. Então vamos fazer aí a análise. O jogo em si, a gente já sabia que o Flamengo ia para cima, ia dominar o Palmeiras, ia tentar buscar o gol o mais rápido possível, porque você sabe que o Abel Ferreira ele consegue fechar as linhas do Palmeiras muito retraídas e deixar as linhas muito retraídas e inibir o ataque do Flamengo, já que você não tem o seu cara de criação principal, que é o Arrascaeta. Bom, o Palmeiras ia jogar no contra-ataque, ia jogar por uma bola, ia jogar no contra-ataque, ia esperar uma bobeada do Flamengo para que pudesse criar alguma chance de perigo, ainda mais o jogo sendo na casa do Flamengo e sendo lá a favor da torcida deles. Vamos falar primeiramente, antes de falar do jogo, eu vou falar primeiro, fazer duas críticas. A primeira, a CBF, de que esse jogo deveria ter sido às 4 da tarde num domingo e não às 9 da noite no sábado, porque isso você afeta o seu produto. Um jogo desse tamanho, com as duas melhores equipes que mais têm investimento no país, os dois times que estão disputando o título ponto a ponto há 3 campeonatos seguidos, você não deve colocar um jogo desse tamanho numa 9 da noite, num sábado. Você deveria colocar no horário principal, em qual todo mundo está em casa, para assistir e aproveitar esse espetáculo. A segunda coisa é de que o Davi Lacerda não pode apitar um jogo desse. Ele picotou o jogo inteiro. Você via ele com medo, às vezes, o receio de apitar demais, às vezes deixava correr demais o jogo, às vezes apitava, picotava, e aí acabava que o jogo ficava meio morno, meio frio. Sabe quando você esquenta a comida? Vai comer, aí você esquece, tem que fazer outra coisa, aí você faz a outra coisa, volta para comer, a comida volta a ficar morna, meio fria, aí você esquenta de novo. Então, tipo, o jogo ficava dessa maneira. E não fica legal pro espetáculo. Então, o David Lacerda não pode apitar esse jogo era para outro árbitro, e eu não sei qual árbitro. Por mim, a gente chamava árbitros de fora para vir apitar esses jogos, porque a gente sabe que no Brasil os árbitros são muito ruins, e então não tem muito o que fazer. Foi ele escalado e o jogo foi dessa maneira como vocês viram. O Flamengo começou pressionando o jogo, começou indo para cima para buscar o gol o mais rápido possível. Só que aos 25 minutos o Carrascal faz um dos lances mais imbecis que eu vi em jogos grandes, assim, que você pode ser expulso de alguma maneira. O cara vai e levanta o pé na cabeça do Murilo e é expulso, com razão, porque acerta. É um pé muito alto, muito levantado por nada, sabe? Tipo, uma bola no meio campo, tipo, não ia gerar nenhum tipo de efeito pro Flamengo e nem pro Palmeiras. Foi muito desnecessário. Na minha opinião, foi falta e foi para cartão vermelho. E o Carrascal foi expulso com razão. E aí, a partir desse momento, o Flamengo ia parar de criar, não ia ter tanta criação, porque, querendo ou não, você vai matar dois em uma só. Porque quando você tem o Carrascal expulso, você perde na recomposição, porque o Flamengo fechava as linhas, muitas das vezes fazendo uma linha com quatro, duas linhas com quatro, e deixava o Paquetá e o Pedro mais avançado. E agora você perde essa linha, você tem que recuar o Paquetá e deixar o Pedro completamente isolado. Ou seja, é bola nele para ver se ele segura alguma bola e esperar os jogadores do Flamengo chegar. E nisso fez com que matasse o jogo do Pedro. O Pedro não conseguiu jogar na partida de hoje. E aí o Palmeiras começou a dominar a partida, começou a colocar o Marlon Freitas para jogar. O Abel teve uma sacada muito inteligente durante o jogo. Se você for analisar bem a partida, você vai ver que o Emiliano Martinez ele cai para lateral muitas das vezes na hora de criação, porque o Palmeiras ele fazia uma linha com 3 zagueiros, o Emiliano pela direita, o Gomes centralizado e o Murilo pela esquerda, e esticava os laterais o mais aberto possível para alongar o time do Flamengo e abrir espaço. E numa bola pelas laterais, numa jogada pelas laterais, a bola chega na área. Flávio Lopes domina, ajeita o corpo, bate de esquerda e abre o placar. Comemora, bate na bandeirinha, toda aquela coisa que eu já falei até no vídeo da análise de Corinthians e São Paulo, que eu não me importo com essa parada de chutar bandeirinha e tudo mais. E ele tomou cartão, não sei se merecidamente, mas tomou cartão. E o Palmeiras abre o placar, já tem uma breve confusão ali, você já conseguia ver que os jogadores do Flamengo estavam um pouco irritados, querendo não com a arbitragem e também com o jogo. E 1 a 0, Palmeiras abriu o placar, conseguiu o que queria,
abaixou as linhas e a partir do segundo tempo o Flamengo ia ter que correr atrás do resultado, ainda mais jogando em casa, jogando no Maracanã, ia ter que buscar de alguma maneira o gol para tentar empatar a partida e não se distanciar tanto da tabela como se distanciou após a final do jogo. Já no segundo tempo o Flamengo veio para cima com tudo que você imaginar, com todas as armas, bota De La Cruz, põe Bruno Henrique e vê o que acontece. E não deu certo. Não deu certo, porque num contra-ataque o Alan, ele arranjou um contra-ataque, era Alan, John Arias, contra, eu acho que 7 caras do Flamengo, 6 caras do Flamengo, e os caras do Palmeiras conseguiram ganhar. O. Perdão. O Alan, ele dá o passe no John Arias, o John Arias gira, bate, desvia na barreira, e sobra ainda para o Alan fazer o gol de ombro, né? O Varela ainda tenta cortar de bicicleta, não consegue, e o Alan faz o gol de ombro ali, faz o 2-0 pro Palmeiras, e acaba que meio que liquida o jogo, né? Você com 2-0 e ainda mais que seu time adversário com um a menos, é muito difícil de você recuperar a partida. E aí, com isso, o Flamengo não tinha mais forças, foi atacando de qualquer jeito, foi colocando jogadores e não tinha muito o que fazer. O Palmeiras conscientemente apenas esperou o final do jogo com cabeça fria, mantendo o jogo no seu devido lugar, respeitando o adversário e no final ainda deu tempo do Paulinho fazer o 3-0 e aí você esquece tudo isso que eu acabei de falar, de respeitar o adversário e de respeitar a torcida, de ter cabeça fria, porque o Paulinho vai lá, manda a torcida calar a boca, provoca a torcida, e os jogadores do Palmeiras ficam irritados com ele, os jogadores do Flamengo ficam irritados com ele, partem para cima e começa uma briga ali no final da partida, né? Não foi tão briga igual do Cruzeiro e Atlético, mas começa uma briga ali, uma discussão, bate-boca, empurra, que a gente conhece como é que é. Bom, esse resultado foi muito importante para o Palmeiras, muito importante para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira que vem sendo duramente criticado pela torcida do Palmeiras nesses últimos tempos, muito porque não tem trazido resultados à sua equipe, muito também porque ele não estava à beira do campo em grande parte dos jogos por ter pegado suspensão, mas querendo ou não, o Palmeiras estava jogando um futebol muito abaixo do que você espera do time do Palmeiras com as peças que tem. Você tem Marlon Freitas, Andreas Pereira, você tem John Arias, você tem o próprio Flaco Lopes, né? Então, querendo ou não, essa vitória dá um respiro, um alívio pro Abel, pro time do Palmeiras, se distancia do Flamengo na tabela, abre 7 pontos de vantagem. Isso é muita coisa pro Campeonato Brasileiro de hoje em dia, é muita coisa, 7 pontos de vantagem. Então, o Palmeiras sai muito, mas muito grande da vitória do Maracanã, né? E o Flamengo em si, o Flamengo ele sai muito abaixo, você sai de uma forma um pouco questionada, porque você toma um 3-0 em casa, você tem um jogador que influenciou diretamente na partida, porque hoje em dia você jogar com um a menos 90 minutos, quase 70 na verdade, quase 70 minutos ali é muito prejudicial ao seu time, e o Flamengo sai de uma forma questionável, porque, querendo ou não, também foi eliminado recentemente na Libertadores, na Copa do Brasil. É o primeiro do seu grupo da Libertadores, está classificado, mas foi eliminado na Copa do Brasil ainda na primeira fase por vitória, e aí abriu 7 pontos de distância para o primeiro colocado, que é o Palmeiras. Então vamos ver como é que será esses próximos capítulos de Flamengo e de Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vou falar de um cara em específico na partida de hoje e ele se chama Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele, para você torcedor palmeirense que ficou até o final do vídeo, deixa eu te explicar. Esse cara não dura até o final do ano aqui no Brasil. É um jogador completo, é um atacante completo. Eu comentei até no Twitter, se você não me segue, posse90.oficial, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. O Flaco Lopes é um jogador que é alto, forte, rápido, cabeceia bem e ainda dá passes para os seus companheiros fazerem gols. É um cara que joga de 10 e joga de 9. Aqui no Brasil é um cara que quase não temos. E ele no time do Palmeiras tem uma função muito, mas muito fundamental nesse time do Abel Ferreira, que faz com que o Andreas seja um 10 mais recuado e que hoje, na partida de hoje, o Andreas foi mais um camisa 10, muito por conta dos desfalques que o Palmeiras tem tendo vem tendo, né, no seu time. E o Flaco provavelmente não vai durar muito tempo aqui no Brasil. Ele já é um cara que ele é muito novo, né? E ele provavelmente vai para a Copa do Mundo e depois da Copa vai zarpar para algum clube da Europa e veremos ele atuando nos grandes gramados europeus. Tá bom? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Curte, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas para poder divulgar meu canal.
Se você gostou do vídeo, comenta o que você achou da partida também, né? E bom, acho que é isso. Grande abraço para você e falou!